Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de teologia do Seminário. Nós vamos dar continuidade então à nossa leitura, que nós estávamos fazendo na semana passada em Atos. Eu fechei todos os áudios aqui só para não ficar ruído, tá bom? Mas se vocês quiserem participar aí ao longo aqui da aula, vocês fiquem à vontade, dá um sinalzinho, abre o áudio e participa, tá bom? Só fechei aqui para evitar os ruídos. Vamos dar continuidade então na leitura de Atos dos Apóstolos, Bíblia aberta aí? Então, com a Bíblia aberta, eu gostaria muito que vocês acompanhassem, não só no áudio aqui me ouvindo, mas vendo também, fazendo a leitura de vocês, inclusive na versão, talvez seja diferente da minha aqui, a minha é Almeida Revista e Corrigida, uma das mais comuns, mas também uma das mais difíceis no entendimento pelo motivo de que há muitas palavras que são antigas, não se usa mais, não são palavras do dia a dia, então a linguagem dela não é das melhores. Eu uso porque eu tenho muita familiaridade, essa aqui, já reformei a capinha dela, tá vendo? Então assim, eu mesmo reformei, Então ela é manuseada por mim desde 4/2/2001. Então fazem aí mais de 20 anos, que eu manuseio essa bichinha aqui, Tem um bocado, aqui atrás tem um bocado aqui, não sei se dá para ver, atrás de mim aqui, mas é que atrás. Mas tem aqui, tem um bocado aqui, tá vendo? A Bíblia aqui não falta. Mas várias versões, Mas essa daqui é a que eu li do dia a dia, então uso ela pela facilidade do manuseio. Mas vamos lá, capítulo 18 de Atos dos Apóstolos. Nós estamos aí já indo para mais da metade do livro. Possivelmente hoje a gente chega até o capítulo 20, aí vai faltar só mais 8. Bora lá. O Elton está dizendo aqui que parece que está no caminhão aí. É isso mesmo, meu amado? Dá um joinha aí se for isso mesmo, Tá, caminhão, rapaz, coisa boa, hein? Vamos lá. Diz assim, capítulo 18, versículo de número 1, na minha versão, como eu disse para vocês. Depois disto, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto, e achando certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio, o imperador Cláudio César, Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, expulsou os judeus de Roma, se ajuntou com eles. Aqui não é por conta da perseguição não, tá, amados? É outro motivo aqui que eles são retirados de Roma, E como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. Olha que coisa interessante. Paulo, ele tinha uma habilidade de fazer tendas, E aí achou esse casal que também fazia a mesma coisa, e eles ali por um pouco andaram juntos e inclusive começaram também a estar fabricando essas tendas ali para levantar algum recurso financeiro. Verso 4: todos os sábados disputavam na sinagoga e convenciam os judeus e gregos. Então permanece aqui aquela prática de Paulo que a gente vem vendo, onde ele chegava a cidades, havendo uma sinagoga, ele ia para lá primeiro porque já tinha, por ser, como a gente já falou, judeu, rabino e tudo mais, não rabino em si, mas era um ensinador das escrituras, judeu, aquela coisa toda, já tinha essa facilidade aí de entrar na sinagoga e ter um espaço para falar. Então permanece aqui a mesma estratégia de Paulo. Verso 5: quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Só para lembrar também, acabei nem fazendo a pequena recapitulação da aula passada, Paulo veio pregando em toda aquela região da Grécia,
né, ali Atenas, como nós vimos no capítulo 17, e ele vem aqui e continua, né, nessa região da Macedônia, Corinto, enfim. E a gente vê Paulo aqui pregando o evangelho em diversos contextos culturais diversificados, né? Verso de número 6, mas existindo e blasfemando eles, sacudiu as vestes e disse-lhes: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça, estou limpo e desde agora parto para os gentios. Então olha que coisa interessante. Paulo estava insistindo bastante na questão do público judeu, né? Onde chegava, eram os seus patrícios, né? Aquele que ele disse que ele sofria por ver eles tendo zelo, mas sem entendimento e então precisando do esclarecimento do evangelho. Mas aí Paulo, nessa ocasião aqui, ele faz como um judeu faz, né? Quando entra num lugar e rejeitam lá a sua mensagem, rejeitam a sua vida, a sua vinda naquele lugar, ele simplesmente sacode, é uma prática, é um termo também, né? Sacode a poeira dos pés e segue para outro caminho e vai em paz. Verso 7. E saindo dali entrou em casa de um homem chamado Tito, justo. Não é o mesmo Tito da carta que Paulo escreve, tá? Não é aquele Tito, aquele jovem pastor, não. Isso aqui é outra pessoa com o mesmo nome, Tito Justo, né? Tinha aí o sobrenome Justo, que servia a Deus, cuja casa estava junto da sinagoga. Então, pertinho da sinagoga tinha a casa desse Tito aí. E Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. Olha que curiosidade. Embora na sinagoga houvesse lá quando eles falam principal ou príncipe da sinagoga, quer dizer que era uma espécie de um líder, né? Uma pessoa responsável lá pela condução, pela administração, e ele que é o principal, um dos líderes, ele creu na mensagem do evangelho, né? Enquanto que os outros, eles rejeitaram. Olha que coisa interessante. Mas diz que não só ele, mas toda a sua casa, eles foram batizados, aí creram e foram batizados, né? Muito lá na cidade de Corinto, tá? Então ele está aqui na cidade de Corinto, ó, tá vendo? Aí depois vai gerar aquelas epístolas lá por conta do contato de Paulo nesses lugares, né? Verso 9. E disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo e ninguém lançará mão de ti para te fazer mal, pois tem muito povo nessa cidade. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Então olha só, tinha um lugar que Paulo passava de passagem, né? Era um dia, era uma noite e foge para outro lugar por causa da vida. Aqui não, ele já percebe que ele ficou um tempo bem maior, 1 ano e meio, né? Ele fica aqui nesse local ensinando a palavra lá àqueles que tinham crido. Verso 12. Mas sendo Galho procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal. Então olha só, ficou 1 ano e meio, mas foi de luta, né? Dizendo: este persuade os homens a servir a Deus contra a lei. E querendo Paulo abrir a boca, disse Galho aos judeus: se houvesse, ó judeus, algum agravo ou crime enorme, com razão vos sofreria. Mas se a questão é de palavras, de nomes e da lei que entre vós há, vede-o vós mesmos, porque eu não quero ser juiz dessas coisas. E expulsou-os do tribunal. Então, olha só, o procônsul, né, que era o responsável, a autoridade de Roma no local, ele não quis se envolver, ele viu que não tinha um crime, né, para acusar o Paulo, era um negócio de picuinha mesmo, né? Ele falou: isso é uma questão de palavra, ou é da lei de vocês aí, da religião, né, no caso, vocês que resolvam para lá. Expulsou todo mundo lá porque ele não queria se envolver nessa questão aí, tá? Então todos agarraram Sóstenes, verso 17, principal da sinagoga, e o feriram diante do tribunal. Porém a Galho nada dessas coisas o incomodava. Então quando eles viram que esse tal procônsul não queria julgar a causa, não queria ali nem pelo menos ouvir o que eles tinham contra Paulo, que não tinha nada, eles pegaram um homem lá e disseram: não tem nada aqui, se não tem crime nenhum, pega isso aqui que é principal da sinagoga aqui, ó, dá uma surra. Bateram lá, feriram para ver se ele, agora tem um crime. Ele não quis nem saber, viu que o negócio ali não valia a pena, né? E expulsa todo mundo daquele local. Verso 18, só para a gente ver a índole dessas pessoas que perseguem Paulo, né? O caráter dessas pessoas. Elas não são honestas naquilo que elas professam,
elas não têm caráter nenhum, fazem de todas as maneiras, nós já vimos na leitura até aqui, né? Contratam vagabundos, né? Literalmente lá o que o texto diz, contratam pessoas para mentirem, para acusar falsamente, enfim, eles fazem de tudo porque eles não têm caráter, né? E eles querem de fato destruir Paulo por causa da inveja e de outros motivos mais. Verso de número 18, e Paulo ficando ainda ali muitos dias, despediu-se dos irmãos e dali navegou para a Síria, olha só, e com ele Priscila e Áquila, tendo rapado a cabeça em Cencreia porque tinham um voto. É curioso aqui que esse casal, né, eles ainda tinham alguma prática, né, do judaísmo. Isso não tem nada de errado não, tá? Votos que se fazia até hoje, né? Algumas igrejas ainda fazem isso. Não é um hábito, né? Não é uma prática como a oração e o jejum, por exemplo, né? Que é uma disciplina muito forte, espiritualmente falando, a gente diz, né? Mas o voto é algo que, se for praticado bem, se não for, não é aquilo que de fato vai fazer uma grande diferença na vida do discípulo de Cristo. Mas aqui ainda tinha isso. Nós vimos também na aula passada que os textos de Atos precisa ter muito cuidado, porque são textos descritivos, né? É um livro histórico. E aliás, amado, desculpa, tá? Não foi a aula passada não, é outra turma aqui, eu estou confundindo, né? A turma de quarta-feira, mãe Lenúcia inclusive estava, né? A gente estudou o livro de Atos, né? Mas diferente dessa forma aqui de lendo, né, irmã Lenúcia? Ali foi um resumão que eu dei, né? Uma visão panorâmica, a gente abordou. É diferente, né, amada? A irmã até que está aqui pode de repente testificar isso, né? A forma que a gente estudou lá é bem diferente do que a gente está fazendo aqui, né? Lá você faz um resumão e aqui você vai detalhando mais. Isso. Uma coisa contribui com a outra, eu acho, né, irmã Lenúcia? Né? Assim, que é um estudo diferente, né? O de quarta-feira a gente estuda livro por livro da Bíblia, né? Então é um curso lá, curso bíblico em teologia que a gente chama, teologia bíblica, melhor dizendo, né? A gente estuda os 66 livros, olha eu fazendo uma propaganda aqui num curso do outro curso. Mas a gente estuda, esse curso de quarta-feira, ele pretende estudar todos os livros da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, os 66 livros, né? Quem escreveu, quando escreveu, por que escreveu, quais os personagens ali, contexto histórico, arqueológico, cultural, geográfico, qual é o público que aquele livro é escrito, qual o contexto, né? E espiritual, enfim, são todas essas bases, livro por livro, um negócio bem interessante, quem sabe aí vocês não se interessam. Ó, isso aqui é o momento plim plim, esse é o comercial aqui do curso. Mas vamos voltar aqui, acho que travou aí, será? Eita Jesus, acho que travou o trem aqui, ó. Vamos ver se volta, se não volta, eu continuo aqui, deixa eu ver, só dar uma pausa aqui, ó. Voltou? Voltou não? Voltou, agora voltou, né? Voltou aí, me dê um okzinho se voltou. Se não voltou... Bom, vamos continuar aqui no verso 19, ó. E chegou a Éfeso e deixou-os ali, mas ele, entrando na sinagoga, disputava com os judeus. E rogando-lhe eles que ficasse por mais algum tempo, não conveio nisso. Antes se despediu deles, dizendo, querendo Deus outra vez, voltarei a vós. E partiu de Éfeso, olha só. E chegando a Cencreia, subiu a Jerusalém e, saudando a igreja, desceu a Antioquia. E estando ali algum tempo, partiu passando sucessivamente pela província da Galácia e da Frígia, confirmando a todos os discípulos. Olha como Lucas, ele não detalha aqui, né, o que acontece em cada cidade. Ele só diz que Paulo, ele foi percorrendo, né, isso é o retorno. A gente precisa entender que isso aqui foi uma viagem missionária, né, que ele fez, plantando igrejas, anunciando o evangelho, e depois ele volta, né, ele vem passando novamente por aquelas cidades que ele tinha anunciado o evangelho e plantado igrejas, né? E ali ele vem confirmando o ano dos discípulos, ali ele vem confirmando uma palavra, vê como que está, né, a fé dos irmãos ali, a situação, aquela comunidade de fé, aquele grupo, aquela igreja plantada, e ele vai dando ali mais instruções, orando, enfim, ele vai dando acompanhamento naquilo que ele planta, né? É interessante que Paulo, embora ele seja o plantador, né, o pioneiro dessas igrejas, ele não tem essas igrejas como não tem essas igrejas como tendo essa autoridade administrativa e como posse sua, né? Ele apenas entende o seu papel como apóstolo, como responsável,
né, e como uma referência nesse sentido, né, apostólico mesmo, de doutrina. Então ele vem só dando esse suporte aí, mas Paulo ele não tem, amados, como hoje infelizmente pessoas elas pensam porque principiaram, plantaram igreja ou administram de alguma maneira, tem aquele trabalho ali como sendo quase uma propriedade sua, né, quase como um bem seu. Então é um negócio assim bem esquisito que a gente vê hoje, e a gente percebe que não era assim e não deve ser assim, né? Mas vamos lá, então ele vem passando, vem voltando, vai lá para Éfeso, Cencreia, Antioquia, Jerusalém, né? Galácia também, ó. Então a gente vai associando aqui, né? Opa, carta aos Gálatas, né? Carta aos Efésios, né? Aos Coríntios. Então olha só como Paulo ele veio fazendo aqui. Verso 24: E chegando a Éfeso, um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria. Então esse cara aqui já era um cara intelectual, né? Um cara que nasceu lá em Atenas, o centro, como a gente falou na aula passada, da intelectualidade mundial, né? Atenas. E aparece Apolo, varão, é o que o termo vai dizer, varão eloquente, poderoso nas escrituras, ou seja, falava com grande autoridade, né? Falava muito bem, se comunicava muito bem. Isso é eloquência, né? Quando você tem um poder de argumentação, né? Onde você de fato expressa muito bem uma ideia, né? E característica muito de pregadores e professores, né? Gente que lida com a fala, com os argumentos, com as ideias. E diz também que ele era poderoso nas escrituras, ou seja, conhecia muito bem as escrituras sagradas, tá? Era um pregador. Apolo, ele entra na categoria de pregador itinerante, que a gente chama, né? Ou que a Bíblia aqui no Novo Testamento vai denominar de profeta, tá? Bem diferente de hoje, né? Então, profeta no Novo Testamento aqui era aquele que usava a palavra, né? Aquele que pregava as escrituras, que expunha as escrituras. Ele era usado também em mensagens proféticas, mas isso era só um acréscimo, né, daquilo que ele exercia. Ou seja, ele não era profeta, reconhecido profeta, porque era usado nas mensagens esporádicas, né, as mensagens proféticas esporádicas, né, como dom de profecia. Ele era profeta porque pregava as escrituras sagradas, né? Mas vamos lá, verso 25. Este era instruído no caminho do Senhor, fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente, com todo cuidado. Então era um ensinador, era um pregador, era um eloquente, fervoroso, né, muito prudente, muito cuidadoso. Então ele ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. O Lucas vai contar, trazer todos esses detalhes aqui que eu acho interessante sobre a vida de Apolo, né? Verso 26. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando ouviram Priscila e Áquila, o levaram consigo e lhe declararam mais pontualmente o caminho de Deus. Olha, ele tinha todas essas qualidades, mas ainda havia algo, né, algo específico que ele precisaria saber. E Áquila e Priscila era quem... Aliás, aqui aparece Priscila e Áquila, né? Não sei se eu comentei com vocês, agora eu estou todo confuso que eu comento na quarta e hoje. Mas vamos lá. A questão assim, quando o nome aparece, né, primeiro, quando é uma dupla, aparece o nome em primeiro lugar, quer dizer que aquela pessoa ela tinha mais proeminência, tinha mais destaque, né? Liderava ali aquela dupla, né? Barnabé e Paulo, né? Paulo e Barnabé. Então, dependendo do contexto, os nomes eles se alternam, né? Nesse sentido. Então, não sei se vocês prestaram atenção, mas no começo da leitura apareceu Áquila e Priscila. Aqui já inverteu, Priscila e Áquila. Quer dizer que ela já estava tomando a frente nesse sentido, né? Mais aí de liderança, mas era um casal aqui, tá? Então levaram ele, né, o Apolo, e declararam mais pontualmente o caminho de Deus. Querendo ele passar a Caia, o animaram os irmãos e escreveram aos discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça criam, porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas escrituras que Jesus era o Cristo. Então a gente acha interessante aqui a questão do Apolo sendo esse pregador itinerante. Paulo, né, não teve aqui a princípio contato com ele, mas depois a gente vai ver lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1 inclusive, que essa igreja de Corinto, ela tinha um grupo, né, que gostava muito do Apolo. Lá era uma imaturidade que tinha, né,
E ele gerava aqueles grupinhos de, fulano eu gosto mais, cicrano eu gosto mais, esse aqui é o meu preferido. Eles tinham essas panelinhas gospel, né? E aí Paulo chega junto lá e repreende eles, e um diz que é de Apolo, diz que é de Paulo, diz que é de Pedro, e outro diz que é de Jesus. Então me parece que esse grupo que dizia que Jesus era o pior que tinha. Mas, enfim, essa panelinha que se fazem, né? Cada um tem a sua preferência, e Apolo era um porque ele era de fato uma pessoa que expunha a palavra, pregava, ensinava de uma maneira muito poderosa, né? Como a gente já viu aqui. Enfim, sim, pode falar. Posso fazer só uma pergunta? Uhum. Antes de passar por... Claro. Quero te voltar, né? Claro. Porque na minha versão aqui, no verso 5, aí fala, embora, falando de Apolo, embora conhecesse, ele era grande pregador, mas embora conhecesse apenas o batismo de João. Isso quer dizer o quê? Assim, com respeito a que ele não vivenciou, ou não estou sabendo a questão do Pentecoste, isso? Desse batismo que ele não tinha conhecimento, né, Que batismo era esse, né? Tanto, né? Que batismo? Sim. Assim, por que cita assim, embora conhecesse, na minha versão, embora conhecesse apenas o batismo de João. Ele pregava com grande fervor, mas ele só conhecia o batismo de João. Uhum. O que isso quer dizer? Uma pergunta muito importante, Ana Cláudia. Obrigado por ter feito. É preciso estudar muito, né? Eu pesquisei demais para ter essa resposta que eu vou dar agora. Brincadeira, está escrito aqui no texto seguinte. Olha só, tá vendo como às vezes, né? A dúvida que a gente tem quando a gente vai lendo a Bíblia, ela já é esclarecida pelo próprio texto. Mas vamos lá para a gente ir na sequência aqui. Vai perceber que o próprio texto já vai te responder, tá? Só vamos prestar atenção no texto, do capítulo 19. E sucedeu enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando cresces? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja o Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados então? E eles disseram: No batismo de João, que é o mesmo que o Apolo tinha sido batizado, né? No batismo de João. Então, grifem aí, destaquem esse termo, no batismo de João. Verso número 4. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Perceberam aqui? Não é que havia dois batismos, é que João lá atrás, lá no começo, né, não batizava, lá o povo vinha, né, era o convite ao arrependimento. Então esse batismo para o arrependimento. Quando Jesus vem, prega, morre, ressuscita, os apóstolos, os discípulos, começam a batizar então naquilo que Jesus ensinou em Mateus capítulo 28. Olha, quando vocês batizarem, vocês batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a gente vê no começo de Atos capítulo 2, por exemplo, né? Deixa eu ver aqui que me fugiu da memória, o verso do capítulo 2. Vamos ver aqui, só para exemplificar aí. Capítulo 2, versos de número 37 e 38. Principalmente 38, né? Quando Pedro prega, aquela multidão, e aí a multidão ouvindo, né? Eles compungiram-se seu coração e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos: Que faremos, irmãos? Que faremos, varões e irmãos? Disse-lhe Pedro: Arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Então havia esse grupo que tinha sido batizado pelo batismo de João, ou seja, aqueles que aceitaram a mensagem de João, que viria o Cristo, que o Cordeiro de Deus era o próprio Cristo, né, e que eles precisariam se arrepender dos seus pecados, e eles eram batizados, porque eles confirmavam publicamente que aceitavam aquela mensagem. A gente precisa entender o significado do batismo, né? Então, o batismo é uma profissão pública, externa, daquilo que eu acredito, daquilo que eu vivo, tá? Então, eles batizaram-se, né, através de conhecerem a mensagem de João Batista, que é o batismo de João Batista. O Apolo, inclusive, também. Aqui, Paulo diz: E aí, vocês já receberam o Espírito Santo? Mas a gente nem ouviu. Ué, mas como vocês não ouviram? Vocês foram batizados em quê? Em nome do Pai, aliás, Ei, meu Deus, eu já estou adiantando o negócio aqui.
fomos batizados pelo batismo do arrependimento de João Batista. Ele disse, não, né? Vocês têm que ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí o texto do verso 5 diz, eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. Então esse é o batismo, Ana Cláudia. Esclareceu, amada, a dúvida? Tá, ficou. Agora abra o microfone que está fechado, seu microfone. Abra ele aí, o microfonezinho seu. Tem que abrir o microfone, amada. Abra o microfone para eu lhe ouvir. Ou travou aí, foi isso? Deixa eu ver aqui. Não sei se vocês, os demais estão ouvindo, não tá? Paulo, Lenúcia está ouvindo, né? Ana Cláudia lá, que eu acho que tá, é a internet dela que deve estar oscilando lá. E agora, meu Jesus amado? Não sei se eu prossigo aqui, se eu espero ela reconectar. O Elton foi arrebatado e nós ficamos aqui. Estou brincando, o Elton deve estar lá só no áudio, né? Estou vendo que ele está conectado aqui. Deixa eu ver aqui que eu acho que... Vamos lá. Isso. Eu estou no trabalho aqui e às vezes eu fico sem iluminação e é muito barulhento. Então eu desligo o vídeo e fico só no áudio. Tranquilo, Elton. Fica em paz aí, meu amado. Fica aí ligadinho no áudio aí, tranquilo. Ana Cláudia, sua internet deu uma oscilada aí, travou, minha amada. Voltou agora? Ao vivo é assim, né? Ao vivo e a cores a gente tem... Isso mesmo, tá tudo certo. Vamos prosseguir então. Foi esclarecido então a dúvida do que batismo era esse? Batismo de João? Sim. Então ótimo. Tá vendo só o texto? Ó, a leitura do texto já está, né? A resposta aí. Então vamos lá, prosseguir no verso número 6, tá? Mas fique à vontade para ir perguntando na medida que for surgindo as dúvidas. Verso 6. Impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falaram línguas e profetizavam. Então aqui no verso 6, a gente percebe que eles foram batizados com o batismo, né? A fórmula trinitária que a gente chama, né? Pai, Filho e Espírito Santo. E aí Paulo, após o batismo, impõe sobre eles as mãos. Ora, eles recebem, né, o revestimento do Espírito Santo, aquele de Atos 2, e eles começam a falar em outras línguas e a também profetizarem. Então, olha só, eles recebem essa evidência, que alguns dizem que é a evidência do batismo, né? Com o Espírito Santo ou em o Espírito Santo, falando novas línguas, tá? Verso 7. Esses eram ao todo uns 12 varões. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo acerca do reino de Deus. Então, olha só, mais um período aqui que não é uma coisa de um dia para o outro, né? Mais 3 meses, Paulo fica em um local ali. Verso 9. Mas como alguns deles endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho, essa expressão eu queria que vocês destacassem, falando mal do caminho, é um dos termos que usavam para designar os discípulos de Cristo, os do caminho. A gente vai ver mais para frente isso aí, tá? Perante a multidão, né? Então, falando mal do caminho perante a multidão. Retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano, né? Era um espaço lá que eles discutiam, tinham várias pautas, né? E tinham a liberdade lá de discutir temas e tudo mais. Olha só, e durou isso por espaço de 2 anos. Então, olha, amados, como a gente, né? A gente percebe que, como a gente vem vendo, há lugares que Paulo se demorava, que ali ele ficava mesmo tempo. Então, me parece que o maior tempo que ele ficou, de fato, foi em Éfeso, na cidade de Éfeso, né? Que contabilizando tudo, a gente vai ver mais para frente, se der tempo, contabilizando tudo, foi 3 anos, aí, em torno de 3 anos. Né? Foi a igreja que ele mais ficou nesse sentido de não ir para outro canto, né? Ficou lá ensinando, estruturando a igreja e tudo mais. Então, Éfeso é a igreja que ele fica por mais tempo. Durou isso por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. E olha só, verso de número 11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Quer dizer, um negócio muito, né? Elton, quer falar alguma coisa, amado? É isso? Pastor, eu vou estar saindo aqui porque chegou a minha vez de descarregar meu caminhão. Aí não tem como eu assistir de lá de fora. Tranquilo, amado. Vai lá. Bom serviço aí. Pelo YouTube. Obrigado por estar participando com a gente. Bom trabalho aí, meu amado. Deus te abençoe. Até mais a todos aí. Pai do Senhor Jesus Cristo. Paz, amado. Amém. Coisa boa.
Aqui é diferenciado, né? Aqui é um negócio ao vivo e a cores, ó. Para todo o Brasil. Esqueci de perguntar onde o Elton estava, nem sei onde ele está, não sei nem se é aqui no Espírito Santo por aqui. Mas enfim, vamos lá. Verso 12, né? E de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos que enfermos e os enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Olha só. Aqui, amados, muitas pessoas pegam textos como esse para hoje quererem reproduzir a mesma coisa, né? É lenço ungido, é toalha ungida, é tanta coisa ungida. Eu ia falar aqui uma peça aí de roupa, mas acho que não vai caber bem, mas deve ungir também tudo isso aí, né? E o que acontece? O grande problema é falar, mas olha, Deus não operou por meio de Paulo, né? Como a gente vê em Pedro também, né? Pedro... A Bíblia vai dizer que os lenços, né, são os lenços, aqui são os lenços e o avental de Paulo. De Pedro é a sombra de Pedro, onde ele passava, que Deus ia curando, né? Que é um pouquinho lá para trás que a gente leu, se não me falha a memória. Aqui em Atos eu estou dizendo. Mas o Espírito Santo não fez isso, não operou isso? Sim, mas isso não se torna, não é porque Deus fez isso na vida desses homens, que isso se torna uma regra, uma doutrina, né? Um padrão de comportamento. Que Deus pode fazer isso de repente novamente? Não duvido. Agora, quando a pessoa pega textos desse, né, e vai tendo essa prática, a gente percebe, eu percebo aqui que isso aqui só foi uma vez na vida de Paulo. Pedro passando e a sombra curando só foi uma vez também. Coisa muito específica, né? A gente pegar esses textos, como eu disse, de um livro que vem narrando história, que os textos, na maioria deles, são descritivos e não normativos. Esse foi o ponto, né, Mariluz, que eu falei na quarta-feira lá. Então, são textos descritivos. A gente precisa ter muito cuidado para saber quais dessas partes do livro de Atos, que descrevem a história, que nós podemos pegar para fundamentar a doutrina. É muito complicado, a gente precisa ter um trabalho de interpretação, né, hermenêutica, aquela coisa toda, tá? Então é muito complicado, pessoas às vezes pegam esses textos assim soltos, né, pinçam eles para às vezes fazer isso assim todo culto, é o culto da cura do lenço, né? Então, Deus vai enxugar suas lágrimas, o lenço é ungido, venha cá, Deus vai acabar com essa angústia. O povo é criativo, vocês sabem que brasileiro é criativo demais, né? Vamos lá, verso 13, e alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, que era o judeu principal dos sacerdotes. Então, olha só, o principal sacerdote daquele lugar tinha 7 filhos, e eles viram Paulo, Deus operando por meio de Paulo, tudo aquilo. Disse: não, a gente também vamos fazer aqui um negócio parecido, vamos expulsar os demônios, fazer aquela coisa toda. Só que é interessante, que é curioso o que acontece a partir do verso 15 aqui, ó. Respondendo, porém, o espírito maligno disse, o demônio, né? Retrucou aqueles caras: conheço Jesus. Olha só que coisa curiosa. O demônio dizendo assim: eu conheço Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Olha que coisa curiosa, amados, que a Bíblia nos mostra aqui, que os demônios, eles reconhecem, sabem quem é Jesus. Reconheceu o servo de Deus aqui, o Paulo. Os demônios sabiam quem era Paulo, né? Mas olhou para aqueles caras e disse: vocês são quem? Com certeza, né? O demônio quis intimidar esses caras, e eles não tinham de fato, de repente, uma vida, né, espiritual, não tinham lá uma vida moral, não tinham autoridade de fato, né? Nem espiritualmente falando, nem de outra ordem para... E aí o demônio usou aí tudo isso aí para intimidá-los. Não só usou para intimidá-los não, verso 16. Saltando neles, o demônio, né? Ou seja, não é o demônio, né, que pulou assim o espírito, né? Mas usando a pessoa que estava lá, né, endemoniada, oprimida, né? Usou o corpo da pessoa para estar lá agredindo aqueles caras, E saltando neles, o homem que tinha um espírito maligno, se assenhoreando-se, quer dizer, dominou, né, os dois, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiam daquela casa. Ó que vergonha! Na minha terra diz que carão, que vexame que passaram, né? Os caras quiseram ali 7 homens, filho do pastorzão da igreja lá,
né, o principal do sacerdote lá, tomaram uma pisa, na minha terra diz pisa, uma pisa grande, uma surra, como que é, uma peia, dependendo da região do Brasil, diz peia, uma peia grande, e aí saíram nu, o cara rasgou roupa, deu pancada, 5 vazaram, ó os 7 irmãos unidos, ó, 5 fugiram, sobrou 2 que não conseguiu fugir, o cara pegou os 2, deixou nu, todo arrebentado, e eles ainda saíram correndo para todo lado lá. Deixa eu só... Bom, então onde nós paramos aqui, né? Verso número 17 agora. E foi isto notório a todos que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Então, isso aqui inclusive contribuiu de alguma maneira para que o evangelho fosse ali, né, crido e temido, né? Deus temido ali, reverenciado. Viram que não era brincadeira, né, que estava acontecendo, né? O que Paulo pregava não era uma bagunça e qualquer um ia lá e também, isso aqui também a gente faz e vamos aqui pregar. Não, o negócio é sério, né, irmão? Vamos lá, verso 18. Muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando os seus feitos. Eu acho interessante isso aqui, viu? Eu acho que vale a pena a gente se ater aqui, ó, na questão do verso 18, tá? Deixa eu só fazer uma coisinha aqui, pronto. Ô, coisa boa, chegou ali uma aluna nova, uma meia aluna, se a gente pode falar assim, né? Não é uma aluna inteira, mas é uma pessoinha de Jesus, né? Coisa boa. Vamos lá, verso 18. Verso 18 eu já li, né? Muitos vinham confessando seus pecados, o que tinha feito, tudo. Olha o que o evangelho reproduz, amados. Né? Que coisa interessante, o efeito do evangelho pregado. As pessoas vêm e confessam seus pecados, né? Verso 19. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram seus livros e os queimaram na presença de todos. E feita a conta do seu preço, achavam que montava 50.000 peças de prata. Era muito dinheiro. Fizeram lá um cálculo de quanto valia toda aquela literatura. Então, gente feiticeira, cartomante, né? Quando fala artes mágicas, a gente precisa entender que é todo esse pessoal da mística, né? Não tinha muitos desses termos naquele tempo, mas é isso, né? Artes mágicas, quem praticava, como a gente viu lá atrás, Elimas, o mágico, né? Enganava o povo, falava que era uma entidade, alguma coisa assim. Então, essas pessoas se arrependeram e jogaram tudo fora, os seus livros, colocaram no meio da praça lá, botaram fogo naquilo, né? Como de fato evidência de que eles estavam largando aquilo, não queriam saber mais daquilo, queriam de fato seguir a Jesus Cristo. E alguém lá fez o cálculo, viu que aquilo valia muito dinheiro, né? 50.000 peças de prata é muito dinheiro. A gente precisa lembrar que uma moedinha de prata daquela era o salário de um dia de um trabalhador. Então a gente está falando de 50.000 dias, é isso, né? 50.000 peças, 50.000 dias, irmãos. Dá dinheiro demais. Evidência também, né? Quando vem um arrependimento sobre a vida das pessoas e os bens que ela tem como fruto daquilo que não agrada a Deus, veja só, isso aqui dá uma mensagem para o domingo, hein? Depois de aceitar Cristo, né? Tudo aquilo que foi adquirido de forma injusta, desonesta, ou coisas que nós temos, né, ou tínhamos, que não honrava a Deus, isso precisa ser desfeito de alguma maneira, tá? E aqui foi feito. A gente vê a evidência de um avivamento, de salvação e de arrependimento quando acontecem essas coisas, né? Só a gente lembrar de Zaqueu, lá em Lucas capítulo 19, quando Jesus vai até Zaqueu e quer entrar na casa dele lá e cita, e agora? Será que tem alguma coisa aqui que de repente eu adquiri que não foi legítimo, né? Senhor, se eu tenho enganado, defraudado, prejudicado alguém, eu vou restituir essa pessoa. Aí Jesus disse, agora entrou salvação nessa casa, né? Né, amado? Então é isso que a gente precisa entender. Quando há salvação de fato, há arrependimento, há mudança, há restituição, né? Essa tentativa de reparo, tá certo? Daquilo que foi feito errado, né? Verso 20. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. E cumpridas todas essas coisas, Paulo propôs em espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Caia, dizendo: depois que houver estado ali, importa-me também ver também Roma. Então, olha como Paulo tinha tudo muito claro. Ele tinha projetos, né? Paulo
ele tinha foco, ele sabia exatamente, né? Tá certo que de vez em quando aqui o Espírito fala, não, opa, Paulo, não é bem por aí não, vem por aqui. Mas a gente percebe como Paulo ele tinha essa visão missionária, muito claro, o mapa na sua frente, vou para aqui, depois vou para lá, depois a gente, né? Paulo era esse cara que tinha uma visão extraordinária daquilo que Deus queria sobre a sua vida. Muito interessante isso aí. Não era gente perdida no mundo, né? Tem gente, amados, não é desabafo não, viu? Mas o que eu tenho constatado, a gente fala assim, às vezes, né? Parece um desabafo, né? Mas eu tenho constatado, meu Deus do céu, quanta falta de propósito no nosso meio. Quanta gente perdida, vai pelo vento, o vento sopra mais forte para cá, eles vão para cá. Soprou para lá, vai para lá. Começa uma coisa e não acaba. Eu não estou falando só do curso teológico não, né? Que isso tem aos montes aí. Então, vira e mexe, o pessoal começa o curso, eu vou perguntar como que tá, já desistiram. Foi hoje, como assim? Aí nem começou, já desistiu, o que aconteceu? Né? Então, a gente vê muita falta de propósito, né? A gente não tem planejamento para a vida no sentido... Eu não estou dizendo assim, André, a gente vai planejar, a gente não sabe o dia de amanhã. Eu estou dizendo assim, tá, eu aceitei Jesus, eu sei o que Deus quer para a minha vida, eu vou colocar diante de Deus em oração esse projeto, porque eu entendo que isso aqui é de Deus. E se de fato é de Deus, se relaciona com o reino de Deus, amados, a gente precisa estar levando avante isso, né? A gente precisa ter foco, planejamento, a gente precisa ter constância, perseverança, coisas que muitas vezes a gente não vê na vida de muitos. E a gente percebe aqui que Paulo não. Ele colocava aqui no coração dele, ele sabia que aquilo ia contribuir para o reino de Deus e bora para frente, bola para frente. Verso 22. Enviando à Macedônia 2 daqueles que o serviam, Timóteo e Erasto, ficou ele por algum tempo na Ásia. Então olha que coisa interessante, como Paulo era ladeado, né? Tinha vários irmãos que sempre o acompanhavam. A gente já viu aqui vários nomes, né? Áquila, Priscila, Silas, Lucas, o Barnabé lá atrás, o Marcos, né? E a gente vê aqui mais dois, o Tito, né? O Timóteo, o Erasto, e o Timóteo era o Timóteo mesmo, lá da carta que ele escreve a Timóteo, tá? Então a gente percebe aqui quantas pessoas estavam envolvidas, né? Paulo aparece como um destaque, uma figura principal, mas ele não estava sozinho. Tinha várias pessoas que ele chama de cooperadores, né? Meus cooperadores no Evangelho. É uma gama de pessoas. Paulo ele cria uma rede de relacionamentos. Paulo ele cria, hoje chama-se de network, né? Essa teia de pessoas que vão se conectando e vão se ajudando e vão aí construindo juntos um projeto em comum. Nos falta isso também, tá? Estou extraindo lições aqui para a nossa prática de vida, né? Falta-nos isso também no povo evangélico, né? Essa união de forças, essa questão de entender que o reino é um só, que a gente não tem projeto pessoal de denominação evangélica, né? Essas denominações muitas vezes elas atrapalham, criam muros de separação, né? E isso nos enfraquece como um povo. Um povo fragmentado é um povo fraco, amados. E a gente precisa entender isso. Os líderes da nossa nação, os pastores precisam entender isso, né? Os pregadores, os professores precisam entender isso, que nós devemos buscar a unidade da igreja, a união. A gente precisa entender lá que o Efésios capítulo 4, que o Paulo escreve, né? Há um só Deus, há um só batismo, há uma só fé, há um só Pai de todos e sobre todos, né? A unidade da fé que é o vínculo da perfeição. Nós precisamos trabalhar isso assim incansavelmente, porque infelizmente nós somos uma coxa de retalho, né? Nós somos um exército que se fragmentou e aí o inimigo vai minando aqui, minando lá. E se nós nos ajuntássemos como um povo que somos, né, em prol de um reino que nós vivemos e trabalhamos por ele, para nós nos juntarmos, para honrarmos o único Pai que nós professamos, o único Evangelho, né, olha que as coisas seriam muito diferentes, eu não tenho dúvidas. Verso número 23. Naquele mesmo tempo houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho. Lembra que eu falei para vocês prestar atenção nesse termo do caminho? Se vocês quiserem anotar mais duas referências rapidinho, a gente vai ler, que é tudo em Atos dos Apóstolos aqui, mas só para ter a referência, né? Nós vimos esse termo lá no verso 9, né? No verso 9, nós vimos aqui agora no verso 23,
Eles aparecem mais 2 vezes, ou seja, esse uso do caminho, tá? No capítulo 22, verso 4, Atos, tá? 22 e verso 4, capítulo 22, verso 4, e também no capítulo 24, verso 22. Tudo aqui em Atos vai aparecer esse termo, né? Os do caminho, os do caminho, os do caminho. É bem interessante esse termo que usam, né, para distinguir, para identificar os discípulos de Cristo. Então, naquele mesmo tempo, houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho, porque um certo ourives da prata, por nome Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, dava não pouco lucro aos artífices. Então, olha o que vai acontecendo aqui, ó. Há um alvoroço por conta da economia, tá certo? O povo fica injuriado aqui porque estava perdendo dinheiro. Eu me lembro aqui, amados, dando uma pausazinha rapidinho, mas eu vou retornar. Eu me lembro quando Jesus chegou na cidade de Gadara, né? Onde expulsa uma legião de demônios lá na vida de um homem. Jesus envia esses espíritos para os porcos caem num despenhadeiro, e os homens da cidade de Gadara, ao invés de falar, nossa, né, esse homem aí, o cara era doido, andava nu, né, se cortando, loucão, andava nos túmulos lá, era o doido da cidade. Todo bairro tem um doido, né? Ali era uma cidade, aquele era o doido da cidade. E aí, ao invés deles darem graças a Deus, não ficarem injuriados, falou, Jesus, vaza daqui, vai embora da nossa cidade. Por quê? Porque foi dado prejuízo financeiro para aqueles homens, que eram os donos dos porcos. Então, olha só, quando as pessoas se prendem muito mais à questão material do que a questão da bênção de Deus, né, na vida das pessoas. E aqui esse cara ficou incomodado também, esse tal de Demétrio aqui, porque ele fazia nesses nichos. A gente precisa lembrar que Éfeso, a gente vai ver daqui na leitura, a cidade de Éfeso, eu vou fazer uma comparação aqui que é o que a gente tem mais próxima, tá? Seria mais ou menos um Juazeiro do Norte, né? Para quem conhece, Juazeiro do Norte é uma cidade que vive em função do Padre Cícero lá, né? Padim Padre Cícero. Tá certo? Né? Vive em função toda a economia, porque vende lá as estatuetas, vende lá os nichozinhos, vende tudo. Então a cidade gira, economicamente falando, em torno desse santo padroeiro aí, né? Então aqui era mais ou menos isso, tá? Havia a grande deusa Diana, o templo da grande deusa Diana, e eles então lucravam com isso, né? Aliás, amados, em Jerusalém havia essa conotação também. O templo de Jerusalém gerava, né? Eu vou falar até aqui no curso, a aula seguinte aqui no outro curso, hoje eu vou falar sobre isso, né? O que significava o templo de Jerusalém para Israel, tá? No entorno ali, economicamente, né? O templo, ele mantinha economicamente o entorno ali. Então é um negócio bem curioso, né? A religião, ela tem essa pegada muito grande no sentido do financeiro, da economia, né? Muitas vezes negativamente, muitas vezes, a grande maioria das vezes negativamente. Mas vamos lá, no verso 25, né, que eu parei, os quais, havendo ajuntado com os oficiais de obras semelhantes, diz, foi aqui um sindicato, o sindicato dos ourives, né? Sindicato dos caras juntou, né? Eles faziam a mesma coisa, juntaram lá, faziam uma greve aqui. Varões, vós bem sabeis que deste ofício temos nossa prosperidade. Que é o verso 25 que eu estou lendo aqui, tá? Então, o Demétrio reúne os caras lá, tudo que faziam coisas semelhantes. Nós temos a nossa prosperidade disso aqui que a gente faz. Verso 26. E bem vedes e ouves que não só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que fazem com as mãos. Não somente há o perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, né, mas também que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram a ser destruída. Ouvindo isso, encheram-se de ira e clamaram dizendo, grande é a deusa dos Efésios. Encheu-se de confusão toda a cidade e unânimes correram ao teatro, arrebatando a Gaio e Aristarco, macedônios, companheiros de Paulo na viagem. Então não acharam Paulo de novo, pegaram lá quem estava com ele, né? Então não conseguiram bater em Paulo, vamos pegar quem está com Paulo, apanhar. Verso 30, e querendo Paulo apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos.
Também alguns dos principais da Ásia, isso aqui está um alvoroço enorme, imagine a cena aqui, tá o pau quebrando, multidão para lá, aquela coisa toda. Também alguns dos principais da Ásia, que eram seus amigos, lhe rogaram que não se apresentasse no teatro. Uns, pois, clamavam de uma maneira, outros de outra, porque o ajuntamento era confuso e os mais deles não sabiam por que causa tinham se ajuntado. Olha que coisa curiosa, um monte de gente lá se ajuntando no alvoroço, falando, parece esses movimentos políticos que tem, né? Tem um monte de gente lá que você vai perguntar uma coisa ou outra, eles não têm nem noção porque estão lá, mas estão lá, está no ajuntamento. Não, é porque você está aqui defendendo o quê? Qual é a pauta? Eu não sei não, mas estou aqui, gritando o nome do cara, com a bandeira, com a camisa, foi pago alguma coisa lá, deram um lanche de mortadela, deram uma coxinha, deram uns 50 reais, eles estão lá, ninguém sabe o porquê, né, amados? Então, é bem semelhante aqui, ó, o que aconteceu. Eu vou dar uma resumida aqui, tá? Mas eu quero que vocês leiam até o verso 41, porque aqui eu só tenho 1 minuto, tá cravado, e eu vou ter que encerrar. Mas aqui só para tá resumindo, mas vocês leiam aí. Acabou a aula aqui, continue a leitura do verso 33 ao 41 para vocês entenderem, tá? Mas o resumo da ópera é: bom, houve essa confusão, essa multidão. Paulo tenta pregar lá, falar, não, calma aí, deixa eu falar alguma coisa, mas não dão chance para Paulo, e eles começam a gritar, grande é a deusa Diana, isso aí por um espaço de muito tempo, lá parece que ficaram 2 horas ou mais, impediram Paulo de se explicar, né, aquela coisa toda, porque ali havia essa, como eu disse, né, esse templo dessa deusa que eles chamavam que era a deusa Diana, e havia esses homens que viram que estavam perdendo lá a fonte do seu lucro, tá? Então se ajuntaram lá para fazer isso aí. Paulo teve grande dificuldade. Paulo, ele foi ali de alguma maneira impedido de continuar a estar pregando o evangelho, né? Então o resumo da ópera é isso aí, mas depois vocês leem aqui para estar entendendo um pouquinho melhor, tá? E a gente continua do capítulo 20. Você acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa a cada dia mais reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus te abençoe.